e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar para os instantes, meus amados irmãos e irmãs. Chegando ao final desse ano bem difícil, né, de 2020, nós queremos não só olhar para as coisas ruins, porque as coisas ruins já sabemos o que aconteceu, né, o que tem acontecido. Queremos olhar para as coisas boas. O Evangelho de hoje nos narra o momento que os pastores chegaram ali ao presépio e contavam o que eles viram dos anjos, glorificando a Deus, depois da maravilha de ver ali Maria, José, o menino, aquela imagem, como foi forte para eles. E depois foram contando isso para as pessoas, a alegria de realmente ter vivido aquele momento de Deus com Jesus, com o Senhor. E de fato, uma das coisas que nós precisamos pedir para o próximo ano, independente de como ele vai ser. Claro, queremos sempre um tempo melhor, momentos melhores, um mundo melhor, que coisas como aconteceram esse ano com essa doença e tantas outras coisas não aconteçam. Mas, independente de tudo, precisamos ter uma experiência com Deus, com Jesus. Porque é essa experiência que pode nos sustentar no próximo ano e em todos os anos da nossa vida. Essa experiência de tocar em Deus. E a gente tem a grande graça de poder fazer isso por meio da Virgem Maria, a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Ter essa experiência com Deus para que o nosso coração seja forte o suficiente para que no final do próximo ano, independente de coisas ruins e mais que podem acontecer, a gente possa conseguir enxergar as coisas boas que aconteceram. E sermos as pessoas que foram essas, que no meio de coisas ruins acontecendo e maldosas, nós fomos as pessoas boas. Quantas coisas boas nós podemos falar desse ano em matéria de amor? A gente olha para os profissionais de saúde que doaram a sua vida, deram até a vida, muitos morreram. Sacerdotes e religiosos espalhados pelo mundo inteiro, que se dedicando ali às pessoas na assistência das suas almas e também na caridade. Quantas pessoas se juntaram para ajudar quem estava passando necessidade? Aqui na nossa paróquia, graças a Deus, a gente doando os nossos alimentos e fazendo alguma coisa por alguém que perdeu o emprego, que passou algum problema de dificuldade financeira, que não tinham o que comer. Como não olhar e ver que a caridade é uma coisa boa?
Como não olhar e não ver que pessoas se preocupam umas com as outras? Às vezes a gente fica tão cheio das informações lá das nossas redes de TV, que não são as que a gente precisa ficar lá vendo e se informando toda hora. Quantas pessoas ficaram perturbadas de tanto ver ali o jornal, de tanto ver notícia uma atrás da outra, e aquilo ali foi fazendo mal para a mente, para o coração daquela pessoa? Quanto mais lucroso seria a gente buscar um terço na mão, uma missa para ir, uma adoração, um louvor, uma conversa que enche de esperança os nossos irmãos. Isso é ser cristão. Ser cristão é estar sempre maravilhado com um dom que é Jesus para o mundo, como os pastores. É estar sempre encantado com Deus que não deixa os seus filhos à mercê do inimigo. Um Deus que se dobra diante das nossas necessidades e utiliza de pessoas para ajudá-las. O maior dom de todos, o maior milagre de todos que a gente pode tirar de momentos ruins e maus da nossa vida é o milagre de ver alguém aprendendo a amar mais. De alguém aprendendo a olhar mais para o lado e ver que alguém precisa da sua ajuda. De apresentar Deus para essas pessoas, de falar de Deus para elas, de falar de esperança, de mudança, de transformação, de que tudo é possível com Deus, que Deus não pode ser derrotado, Deus não pode ser vencido pelo mal que possa estar existindo. Claro que a gente sente na pele tudo, né? A gente sofre com muitas coisas, perdas. Quantas pessoas perderam amigos, parentes, de maneira tão dolorida, sem poder estar presente com ela ali quando ela estava doente no hospital, ou depois no enterro, aquele enterro que a gente viu aí, sem poder fazer um velório. Coisas doloridas a gente viu esse ano, sofridas demais. Mas o Senhor quer que a gente enxergue as coisas boas. Para que carregar no nosso coração, carregar na nossa mente o que é mal? Sabemos dela. E a pergunta a se fazer, diante do mal que eu sei que existiu e que existe e que pode vir a existir, se a gente não fizer algo diferente, se a gente não for mais de Deus, o que eu posso fazer para enfrentar o mal, para evitá-lo? O que eu tenho que fazer? É essa pergunta que a gente tem que fazer a Deus no final de um ano. Além de um exame de consciência para ver como que foi a nossa vida esse ano, para a gente se propor com a graça de Deus no próximo ano tentar se emendar, melhorar e seguir melhor o caminho de Deus, da verdade, do bem. A outra pergunta é, como que eu posso ser uma pessoa para ajudar as pessoas que estão no mal ou evitar o mal? Nós católicos temos de perguntar sobre isso. Temos Deus junto de nós. Temos a fé na verdade. Temos o Deus do impossível. Temos a graça da palavra de Deus, da Eucaristia. Temos a intercessão da Virgem Maria. Nós temos o que o mundo precisa. O mundo doente, não só fisicamente, mas espiritualmente. Que por um lado consegue enxergar que a gente precisa ajudar as pessoas, mas por outro não consegue enxergar que a gente precisa preservar, por exemplo, a vida das crianças no ventre, como aconteceu lá na Argentina agora, com a aprovação do aborto. É um mundo confuso, um mundo que não conhece a verdade, que se conhecesse, aplicaria essa verdade em todas as coisas, não só no cuidado de um doente no hospital que passava com Covid, mas uma criança que está no ventre, que é vida também. Ou da mulher que passou por alguma dificuldade, ou felizmente passou por um abuso, a gente vai amá-la também, vai saber colocar a verdade em todas as situações da vida. Nós temos a verdade para iluminar o coração, a mente de todas as pessoas, para que a gente possa viver a verdade em todas as coisas. Senão a gente vai ver uma coisa boa de um lado, e que bom que isso acontece, e coisas ruins do outro. Muitas coisas ruins podem ser evitadas se nós, católicos, cristãos, formos nos propor ser mais de Deus e propagar mais esse Deus e a sua verdade. Não estou falando aqui só de acreditar em Deus, porque muitos de nós, nesse final do ano, podemos acreditar. A gente pode estar aqui acreditando em Deus, e que bom que é em Deus.
mas não queremos viver o que Deus quer que a gente viva. É a nossa diferença, que é muito grande, de nós católicos que acreditamos em Deus, e qualquer outra pessoa que tem outra crença, que vai fazer lá o seu ato religioso nesse final do ano, ou seu ato supersticioso, tendo uma fé em alguma coisa, numa energia, numas ondas, numa cor de camisa, né? A gente vai colando a fé em cada coisa que não vai trazer nada de bom, nem transformar a nossa vida. Mas parece que a gente traz essa fé também para Deus. Acredito em Deus, tudo vai ficar melhor. Ok, melhor que acreditar em pular 7 ondinhas, né, no branco, no verde, no vermelho, no amarelo. Ou qualquer outra coisa que a gente acha que tem que fazer nesse final do ano para o ano que vem ser melhor. Mas para ser melhor é acreditar no Deus que quer que a gente viva aquilo que Ele nos falou. Conhecer mais a palavra, conhecer mais a doutrina, conhecer mais a verdade. A verdade precisa ser acreditada e precisa ser vivida. Deus não é uma superstição, Deus não é um remédio de dor de cabeça, Deus não é uma coisa que a gente vai atrás simplesmente para resolver os nossos problemas. Tenha certeza, Deus vai resolver muitos problemas, muitas dores e muita maldade nesse mundo, muito mais se nós vivermos a verdade do que só acreditarmos na verdade. O católico que vive o seu catolicismo, a sua fé, vive as palavras de Jesus, do Evangelho, na sua vida pessoal, matrimonial, vocacional, de trabalho, vendo a moral católica, os valores cristãos, os costumes, coisas que o mundo hoje não quer ouvir, porque acha que a gente está obrigando, ou impondo leis que as pessoas hoje não querem mais ter, querem ser livres para fazer o que querem. Nós somos aqueles que temos a verdade. Nós somos aqueles que temos Deus. Eu ouso dizer que nos próximos anos, se os católicos não forem católicos, muita coisa ruim pode acontecer. Porque Deus prefere, Deus escolhe, Deus quer se revelar, se manifestar, amar, mostrar a verdade pelas pessoas que se aproximam dele, pelas pessoas que se dizem acreditar nele, pelas pessoas que têm a Bíblia nas suas casas e dizem lê-la, pelas pessoas que comungam o corpo de Cristo, que são devotos de Nossa Senhora. Somos filhos de Deus agora. Depois que Deus se fez filho de Maria, depois que Deus se fez filho dos homens, os homens se tornaram filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós podemos mostrar, revelar Deus para o mundo. Essa fidelidade. Hoje eu fui no enterro de uma religiosa que viveu 68 anos de vida religiosa dentro de um Carmelo, de uma clausura. De fidelidade. As outras irmãs falando, fiel, pai, todo dia aqui rezando, vivendo aqui as palavras, as missas, as regrinhas certinhas aqui, os horários. Foram 68 anos. Morreu com 94. De fidelidade a Deus, de viver a doutrina, a palavra, os mandamentos. E parece que cada ano que ela vivia, ela se sentia mais feliz, ela revelava mais esse Deus da qual ela... Porque é diferente como uma pessoa vai envelhecendo, né? Os anos vão passando, vai se tornando um ancião, né? E aquela pessoa foi de Deus a vida toda. Muito bonito isso. É luz, essa pessoa se transforma em luz. Então falta essa fidelidade, esse compromisso, esse comprometimento de a gente ser mais do que católico que vem à missa de domingo.
Que a gente mostre para o mundo que a gente vive o nosso catolicismo, que a gente celebra a nossa liturgia, que a gente vive a palavra, que a gente serve a Deus fazendo alguma coisa por alguém. Cada vez mais a gente vai vendo o número de pessoas, que bom que vão à missa, que bom que rezam, que bom que cumprem os preceitos e os mandamentos, mas cada vez mais desligado, uma vida dividida. Na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Ou o que me guia é ali o meu senso de saber o que é certo e o que é errado. Esse ano temos muito que agradecer, porque Deus colocou no coração do homem compaixão. Nós temos muito mais do que agradecer, porque Deus se colocou no coração dos homens. E por isso muitos que têm Deus no coração fizeram muitas coisas. Porque se essas duas coisas não existissem, Deus no coração do homem e o dom que Deus nos deu, apesar dessa pessoa às vezes nem caminhar tão perto de Deus, mas o dom da compaixão Deus coloca no coração do ser humano, o que teríamos de bom para agradecer esse ano? Talvez cada um poderia ter um agradecimento pessoal, individual, uma realização, se conseguiu alguma coisa nesse ano. Mas o Filho de Deus agradece muito mais do que... agradece a Deus muito mais, e tomara que você esteja aqui hoje, se conseguiu e conquistou alguma coisa pessoal para você, para a sua família, agradeça, tem que agradecer a Deus. Mas é muito mais do que agradecer aquilo que eu conquistei. Eu consigo ver o que eu posso agradecer pelo mundo. Pelos que sofreram, pelos que sofrem. Porque se não fosse, se Deus colocar no nosso coração esses dons de amar, de ter compaixão, quando o mal passa, ou quando alguma coisa ruim acontece na nossa humanidade, na nossa vida, se não é Deus, se não é um coração humano cheio de compaixão que Deus nos deu, o mal sempre venceria. O mal sempre destruiria muito mais do que conseguiu destruir. E o mal nunca vai conseguir destruir tudo, porque Deus já está no mundo, está entre nós. E sempre existirá, né, pessoas que vão abrir o coração para Ele. Aí a gente vê a história e a vida de todos os santos. E só num país pode fazer uma diferença imensa. Uma alma que se eleva ao mundo. Faz uma diferença imensa no coração de tantas pessoas. Então agradeça muito a Deus. Olhe para o mal, não para ficar simplesmente pedindo que ele acabe no ano que vem. Pediremos, queremos, mas para que você se pergunte como que eu posso ser mais de Deus, para que eu possa ajudar mais as pessoas na hora difíceis, ou evitar muito mal que pode acontecer se eu for mais de Deus. Pode começar na sua própria vida, pecando menos, fazendo coisas erradas, depois na sua casa. Quanta coisa que aconteceu de ruim na minha casa, que foi culpa minha. No meu matrimônio, com os meus filhos, no meu trabalho. Porque a gente passa o ano todo apontando o dedo, já foi fulano, foi Beltrano, por causa de fulano, por causa de Beltrano, porque o patrão, da mulher, do esposo, do filho, do fulano que me prejudicou. A vida toda colocando a culpa nos outros, que pode até ter culpa, pode até ter nos prejudicado de alguma maneira, mas a gente faz tanto isso, tanto isso, tanto isso, e quando a gente não consegue se enxergar e olhar para a gente para ver, mas o que foi culpa minha? O que foi dedo meu, o que foi palavra minha, ato meu errado, ação que ajudou? O que bem que poderia ser feito e não foi feito? Porque também a gente é dessa, né? Tá bom, se eu não fiz o mal, já estou muito bem. E o bem que você poderia ter feito? É isso, diante do mal que acontece, é isso que eu me pergunto, diante de tudo que eu vi esse ano, Senhor, que o mal que eu fiz foram esse, e eu vou tentar evitar. Que eu fiz particularmente na minha vida, pessoalmente, nos ambientes, na vida que eu tive esse ano, e o bem que eu não fiz. Eu consigo ver também, eu podia ter feito esse bem aqui, esse bem. Eu não estou me iludindo com coisas impossíveis, eu enxergo, isso aqui eu poderia ter feito de verdade, eu que não fiz por preguiça, comodismo, porque não enxerguei, porque não me movi. Poderia ter sido feito alguma coisa. Então, para você se cobrar, eu poderia ter salvo o mundo inteiro, eu podia ter alimentado Itaboraí todo. Não, você não ia conseguir.
Mas alguma coisa poderia ter feito. É essa coisa que a gente precisa enxergar, bem concreto, meus irmãos. Senão a gente chega no final do ano, Senhor, muda aí, muda, faz o mundo melhor, me faz melhor, que a maldade não exista mais. E a gente fica nessas orações muito universais, né? Podem fazer e devemos fazer. Mas a coisa muda ali no pequeno, no bem que eu não fiz, no mal que eu fiz. E diante de Deus eu reconheço e peço a graça dele para poder ser diferente no próximo ano. E só você mudar, mesmo que 2021, com a graça de Deus não vai ser, seja idêntico a 2020, já não vai ser tão ruim porque você foi uma pessoa melhor. Porque você fez um bem a mais, ou evitou um mal a mais. Logo o mundo é um pouquinho melhor. Ou foi um pouco melhor no ano que vem. Quem faz um ano melhor é cada pessoa. É cada um de nós. Você só vai ter direito de pedir essa oração universal. Eu quero um mundo melhor se você faz da sua vida, do seu mundo melhor. Daqui, do pensamento, do coração. Que Deus vai olhar, Ele quer, a oração dessa pessoa é sincera. Ela quer um mundo melhor porque ela se faz melhor. Porque os santos alcançaram tantas graças, conseguiram tanta graça, por intercessão, né, pediram a Deus e a graça acontecia. Nas obras que eles faziam, as coisas iam acontecendo, a providência ia acontecendo. Por quê? Porque eles se faziam pessoas boas, porque eles eram o mundo que eles queriam ver. Eles eram a igreja que eles queriam ver. Eles eram as pessoas que eles queriam ver, que outras pessoas queriam que fossem. Essa pessoa muito ruim, queria que ela fosse desse jeito. Aí eu vou ser desse jeito. Aquela pessoa orgulhosa, então eu vou ser humilde. Aquela pessoa só pensa no dinheiro. Quantos de nós falamos isso de pessoas, né? Aquela só pensa no dinheiro, então eu vou ser uma pessoa que você vou saber ver a pobreza. Aquela lá é orgulhosa, então eu vou ser humilde. Aquela lá só faz fofoca, então eu não vou falar mal de ninguém. Sempre faz esse retorno, sabe? Quando você apontar para alguém e dizer, fulano é assim, então eu vou ser o oposto. Então eu vou me transformar no oposto. Porque aí, quando eu fizer a minha oração para fulano ser melhor, para o mundo ser melhor, Deus vai ver sinceridade. Porque a oração acompanhada de um esforço de mudança é essa oração que toca o coração de Deus. Senão a gente vai fazer da nossa oração essa superstição, né? Vamos rezar, Deus é bom, misericordioso. Ele é bom, é misericordioso, e às vezes até escuta as nossas orações de tão misericordioso, cheio de compaixão, até às vezes ele escuta as nossas orações assim, por misericórdia, e conhecendo os desígnios e planos do mundo, da eternidade, ele faz as graças acontecerem. Mas isso só pode acontecer, meus irmãos, a gente conseguir ser como esses pastores, contagiados, animados, iluminando, trazendo Deus, trazendo bondade, menos maldade para o mundo, se a gente se volta para Jesus, para Ele e sua vontade. Se a gente se volta para Nossa Senhora e diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Se a gente se volta para Nossa Senhora e aprende a guardar, como ela fala aqui, tudo no coração. E guardado as coisas de Deus no coração, ela possa ser luz nas horas que eu mais preciso vivê-la. Porque esse guardar no coração é marcar de verdade, né? Deus fala para você, não peque contra a castidade. Aquilo ficou guardado no teu coração, porque quando você estiver diante da situação que vai te levar, ou vai querer te levar, aquilo vai dizer para você, não. Está guardado no teu coração, Deus te falou, não peca. Aí você vai evitar. Porque quando a palavra de Deus se guarda no nosso coração, como Nossa Senhora conseguia guardar no coração dela, e a gente peça muito essa graça para ela, essa graça vai te impedir de fazer muitas coisas ruins. Porque é o Deus que age dentro de nós que nos impede de ser maus. Não é um mundo fora de nós que nos provoca a ser mal. Por mais que tente, a tentação exista, mas se Deus está dentro, Deus vence. Mas para guardar essa palavra de Deus no coração, para a gente poder fazê-la na nossa vida, meu irmão, é muita oração,
muita realmente confissão, comunhão, oração diária na sua casa, meditação da palavra, muita caridade a ser feita, muita obra de misericórdia, material, espiritual, muita leitura de livros para ajudando a gente a fixar aquilo no nosso coração, na nossa mente, muita presença de Deus. Se Deus não for a prioridade em nossas vidas, é impossível a gente ver coisas diferentes nesse mundo. É impossível. Se nossa prioridade for qualquer outra coisa que não seja Deus, que Deus não tenha mais tempo na nossa vida, mais espaço em nosso coração, mais reflexões, mais leituras, mais orações, mais coisas feitas por causa dEle, pensando nele, seguindo a palavra dEle, 2021 vai ter suas dificuldades também. Como vai ter? Não é, como eu repito, né? Não é a passagem de uma data que vai fazer o mundo ser melhor. Mas já que te incentiva a pensar sobre isso, quem sabe te motiva a sempre ser melhor. Incentivo mudança não tem nada se aquele que é incentivado pela data não coloca em prática essa mudança na sua vida pessoal. Tá bom, meus irmãos? Que Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãe também, possa ser a nossa intercessora junto do seu Filho Jesus Cristo para esse próximo ano. Peço muitas coisas, quero pedir muitas coisas que esse ano nós carregamos e foi difícil, que ano que vem possa acabar, ser vencido, né? E que muito mal que está aí tentando chegar e acontecer na nossa vida, no nosso país, no nosso mundo, possa ser evitado, porque os cristãos estão se voltando mais para Deus, acordando mais, maravilhados com Deus, iluminando a vida das pessoas nesse mundo. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.